Scriptura, whatever, você escolhe. Mas como é que a gente não cai, né? Ou seja, a Bíblia tá na nossa mão, e como o Rogério testemunhou, né? Isso não acontece só no movimento pentecostal também. Porque assim, ó, se no movimento pentecostal a gente, e aqui generalizando, tá, pessoal, né? Partes do movimento pentecostal, e eu também tenho lugar de fala. Se no movimento pentecostal tem muito forte a ideia do nu da Escritura, né? Ou seja, só a Bíblia, não preciso de mais nada, é só a Bíblia, a Bíblia e a oração, e tem a pregação. Né? Quando muito a Bíblia, né? Quando muito a Bíblia. Eu não tenho lugar de fala, mas eu falo. Eu só respondo assim, tu dizes. Tu dizes, justamente. Vejo que és profeta pra pegar na onda do Victor aí. Então assim, agora a questão é a seguinte, isso também tem um problema do outro lado, porque até o Brackmeyer vai levantar isso no livro dele, porque eu até vou ler porque eu achei genial como ele constrói aqui a frase dele, quer ver? Ó, também a igreja protestante não está imune contra a tentação de estabelecer uma instância normativa ao lado ou acima da escritura, né? Porque se na igreja católica a gente tem o magistério e nos movimentos derivados da reforma a gente pode ter a iluminação do espírito, nas igrejas diretas, né, herdeiras diretas da reforma, como luterana e presbiteriana, as igrejas históricas, a gente pode ter os catecismos, né, que ocupam o lugar da escritura. As confissões de fé. Isso, as confissões de fé, e às vezes se tornam o óculos principal. Então eu levantei aqui 3 problemas, né, o magistério como norma, os catecismos como norma e a iluminação do espírito como norma. Como é que a gente resolve isso? A gente tem o sola escritura, a gente entende que a Bíblia é a autoridade, mas como é que a gente então sai desse círculo, como é que a gente sai desse pandemônio de interpretações e essa loucura interpretativa, esse caos, como é que a gente sai disso? Como é que a gente se organiza a partir do conceito, a Bíblia é a minha norma de fé? Ok, e daí? Não, então, eu acho, o Biba, assim, que a gente vai ter que assumir a onerosidade, o custo da gente ter a possibilidade de ter o nosso, vamos dizer assim, o nosso corpus doutrinário sempre sob permanente supervisão da escritura. A gente vai ter que assumir esse custo. Qual é o custo disso? Um custo eclesiológico. O custo eclesiológico é que, vamos dizer assim, fragmentar a nossa eclesiologia tem esse risco? Tem esse risco. A gente tem que pagar esse preço ao longo dos anos. Bom, é claro que eu acho meio falacioso também o catolicismo ficar afirmando unidade e tudo, porque é uma unidade institucional. Se você faz um zoom in dentro do contexto católico romano, você vai começar a perceber matizes plurais absurdas. Isso é uma pluralidade de ordens e correntes e movimentos que não são necessariamente movimentos que são, vamos dizer assim, e que são, muitos desses movimentos são contraditórios, assim, em termos de posição teológica, doutrinária e tudo. Por exemplo, quem tem um pouquinho de familiaridade com o catolicismo romano sabe da guerra homérica que existe entre carismáticos e não carismáticos, entre pessoal mais progressista dentro do catolicismo, os mais tradicionalistas, né? Então, é ingenuidade achar que o catolicismo romano tem uma unanimidade. Não, ele tem uma unidade institucional. Quem olha de fora, né, percebe uma unidade institucional. Claro que você tem, por exemplo, doutrinas, entre aspas, ou pelo menos tem um chão teológico que você, pelo menos, pode se posicionar internamente dentro da igreja, né, por causa do catecismo, por causa dos cânones da igreja, etc. Também a gente não pode negar que essa questão institucional exerce uma força gregária que nós não temos, né? Eles têm essa força que ela não dá conta de toda a pluralidade. Quer dizer, as brigas homéricas acontecem, vai ter lá dentro, mas querendo ou não, alguém pode em algum momento sacar um princípio lá... exatamente. Magistério né? Exatamente. Então isso é o que muita gente, inclusive, alega como justificativa para migrar, né, para o contexto católico romano. Mas aí você, de repente, tem que lidar, como eu já vi acontecer algumas vezes em conversas teológicas. Eu fiz umas matérias na faculdade jesuíta, aqui em Belo Horizonte, eu fiz umas matérias lá, então convivi com alguns teólogos católicos, né, e é curioso ver, assim, as conversas de corredor, criticando vários aspectos do dogma mariano, e eu achava aquilo engraçadíssimo, né, eu falei, cara, mas isso é tão protestante. e de repente era conversa de corredor, porque, pô, a igreja disse, então todo mundo tem que engolir aquilo, apesar de que tem uma liberdade para discutir no campo teológico, na academia, né? Mas aquilo não é oficial. Então, por mais que a sua consciência te diga que não, a igreja tá errada, você prefere abraçar a igreja por fidelidade à unidade institucional da igreja e tudo, né? Do que simplesmente sacrificar a unidade às custas da verdade, né?